Ah, se você é tão bom assim, então explica a diferença entre Workflow e Workspace. Senhor e senhora X, eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês, né, desses ambientes que eu utilizo na questão do desenvolvimento do meu programa, que é o Horus. Eu gosto dessa pegada de computação underground, sabe? Então, é, eu não estou fazendo assim pelo GitHub, né? O GitHub é muito bom, pessoal. A gente pega muita ferramenta, né? Utiliza muitos recursos que está ali disponível, né? Na comunidade de código aberto. Mas assim, eu tenho aqui na minha própria máquina local, né? O VS Code. Aí do VS Code eu tenho um terminal. Eu tô pelo VS Code, eu tô logado na minha VM, né? Que tá na Google, na GCP. É... E aí, pessoal, aqui eu tenho um terminal e aqui eu tenho todo o meu código, né? Do Horus, né? Por exemplo, tá aqui o Horus. Então já tá em produção, já tá na internet, né? Já tá rodando, acessível. Então eu vou aplicando algumas melhorias e resolução de problemas, né? Parece muito problema. Você é desenvolvedor, você sabe disso, né? Com certeza. Que problema é o tem demais. Hoje em dia tá muito melhor, pessoal, porque tem a questão desses dessas funções de IA, né? Alguns aí com agentes, né? Eu espero também que você não confunda agente de IA com a automação, mas também não deixe de acreditar que existe a possibilidade de ter um agente de IA, né, que utilize automação. E a gente está falando num nível altamente elevado e sofisticado de desenvolvimento, né? Então aqui, pessoal, tem aquela lógica binária do lá da fundamentação, né, do código, aquela lógica booleana 0 e 1, também funciona aqui, né? Porque a gente tem no código, vou dizer assim, o 0 seria o servidor e o 1 seria ali o front-end, né? O back-end e o front-end. Essa dualidade também. E assim, o cliente, o certo, ele é acessar somente o front-end, né? Ou seja, a aplicação cliente. No caso seria isso daqui, ó. Que claro é disponibilizado. Aí tem a questão da comunicação, né? No caso eu faço comunicação através de algumas APIs também. É, dos back com front, né? Do servidor com a aplicação cliente. E algumas coisas a gente serve, né? Para o cliente acessar, como essa página que você está vendo, né? Aqui eu tô. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então eu utilizo no meu servidor, né? Para realizar essas scans. Que é com a ideia do Horus, né? O... A ideia, pessoal, por exemplo, a empresa, né? Tem ali um servidor, algumas máquinas, alguns switches e tal. Aí ele vai executar esses scans, né? Por exemplo, você pode executar scan com o objetivo. Vou colocar isso aqui rápido. Com o objetivo de analisar um ativo em específico, né? Mas então eu tenho essa solução aqui, mas o Horus ele vai além, né? A ideia é ele examinar toda a comunicação, a rede, a estrutura de dados da organização através desses escaneamentos nos ativos. E aí a gente vai ter um mapeamento através de uma rede neural, né? Que ela faz essa correlação de vulnerabilidades, faz uma pontuação. Vocês vão ver aqui, ó. Então, por exemplo, eu analisando um ativo em específico, né? Vamos supor que seria o IP de algum ativo em específico. Então ele já poderia ter aqui alguns artefatos, né, como esse gráfico e um PDF. Seria assim um PDF. Na verdade é assim, né? No plano frame, ou seja, qualquer usuário que estiver logado na plataforma, se cadastrar, tem direito a essa scan aqui, pessoal. Você pode realizar aí. Talvez você tenha um site aí ou está desenvolvendo alguma plataforma, não sei. Então a gente tem esse artefato aqui, né, PDF, que traz uma análise de um script do Nmap que foi executado, né? Então eu tenho aqui na parte de scan
São scripts do Nmap, né? Alguns comandos ali do Nmap. Então o Nmap é ferramenta já consagrada, gente. Então eu não tinha outra opção, né? Então o scan de rede eu sei que tem por aí, entendeu? Scan de vulnerabilidade tem por aí, né? Tem uns famosos já também. Mas a minha ideia é através de técnicas que eu aprendi, né, na minha capacitação de ciência de dados, em um programa aí do governo estadual, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia aqui no estado do Ceará. Então eu aprendi muitas técnicas de aprendizado de máquina, né? Inclusive, eu abri muita mente, né? O curso foi, nossa, muito bom, gente. Para questão de aprendizado profundo, entendeu? Então aqui eu já começo a engatear, né? Com algo real. E aqui a gente tem, ó, dashboard aí 3D. Eu tenho essa parte aqui. Então aqui, gente, ele traz todos os ativos que foi escaneado por aquele usuário específico, né? E aqui você tem o olho do Horus, entendeu? Então, qual é essa ideia, né? De a gente olhar e tentar prever uma vulnerabilidade, entendeu? Fazendo assim com que o Blue Team, time de defesa, ou mesmo que geralmente as organizações não vão ter, né? É, nem todos têm, pessoal, custo com a questão de segurança, né? Que a Cola pode ter um analista, pessoal de TI, mais de segurança cibernética, especificamente segurança da informação, é difícil. As grandes com certeza já têm, é consagrado e tal. Mas não anula, pessoal, porque aqui, ó, aí você pode, clicando no ativo, você vem para esse painel, né? Eu tô trabalhando nesse desenvolvimento aqui agora, que é de melhorar esse painel, pessoal. Eu ainda tô achando muito, é, talvez amador, eu não sei, traz isso aí, né? Então, ele traz essa análise agora da IA preditiva, né? Que é um modelo que a gente tem aqui, uma rede neural com alguns neurônios artificiais, né? Que ela vai fazer um treinamento com as scans que ela recebe ali nas features, né? E também tem outras coisas que é analisado, né? E então ela também tem uma análise, ela consegue fazer análise temporal, pessoal. Enfim, traz uma visão, né? Que somente o aprendizado profundo consegue trazer para um ambiente como esse, um ambiente de redes, né? Então aqui a gente tem ó, uma pontuação de vulnerabilidades, né? Ela detecta aqui fatores de risco principais. A gente também tem esse, bem interessante, vou fazer aqui, a gente tem principalmente, né, recomendação de mitigação, pessoal, que o modelo gera, né? Preparando aí estratégias que vão ajudar na defesa. Então, exportando esse relatório, o cliente tem esse artefato, ó, tá? Aqui ele traz essas 5 dimensões, né, no quais a gente tem alguns vetores que mapeia vetores de risco, né? E aí esses vetores trazem uma pontuação aí, né? Então a gente consegue ver o risco na questão da confidencialidade, disponibilidade, integridade e vulnerabilidade também, né? E nos históricos, pessoal, porque no aprendizado eu também utilizo essa feature, que é para quando o cliente no ativo dele, vamos supor, por exemplo, ó, foi detectada um scan para detectar portas vulneráveis, né? Aí essa scan foi realizada, por exemplo, de madrugada, né? Então traz uma conotação que existe aí uma possibilidade de preocupação, né? Um insider, muitas das vezes. Então tem tudo isso que a gente fica pensando, né? Então, e outra, pessoal, ela vai aprendendo e vai crescendo junto com a organização que estiver utilizando, né? Então, é um aprendizado que é contínuo, entendeu? Então, para isso eu utilizo ali serviços especializados da nuvem da Google, né? Como o Vertex AI, que a gente consegue trabalhar esse desenvolvimento de forma operacional mais fluida, né? E aí, quem sabe eu falo de workflow, né? Seria o workflow, né? A gente entra mesmo. É, é a questão de utilizar só IDE, né? Tem isso também.
Agora, essa questão que eu falei para vocês, essa questão que eu falei de IAs depurando código também é muito interessante, pessoal. A gente chegar nisso. Só que a lógica por trás disso é o quê, né? Para chegar até aqui, para o usuário chegar até aqui, vai ter uma série de caminhos, né? Claro que a conexão é muito rápida, é a questão da disponibilidade da informação, né? Via navegador é muito bom, o usuário não precisa fazer download, né? Também me preocupei com isso, que não haja essa questão aí. Então ele acessa através de um login seguro, uma autenticação através do Firebase que eu utilizo ali, né? E aí através do Google ele tem uma autenticação mais segura. Isso também facilitou o desenvolvimento, com certeza. Então, pessoal, para finalizar, queria mostrar para vocês. Para chegar até aqui, por exemplo, o usuário fazer login, né? orzeapp.com, ver se deparar com essa página aqui. Para chegar até aqui, gente, está aqui para vocês, ó. Eu abri aqui os recursos, né, para desenvolvedor. É interessante a gente olhar aqui em Network, ó, redes. Então vou dar uma carregada aqui, ó, para vocês verem. Então a gente tem as requisições que foram feitas, ó. A gente tem os retornos, né, os status. E é bem interessante a gente conhecer os status aqui, pessoal, porque cada uma dessas numerações significa aí no protocolo HTTP, né? É bem interessante e depois que a gente aprende. Então, para mim acessar, para você acessar, você vai, eu vou entrar com o Google aqui, por exemplo. Já entrei para dentro. Mas aqui, pessoal, o usuário acessou pelo navegador, utilizando o sistema operacional, né? Na verdade, o navegador, browser. E aí ele utilizou o browser para acessar. Teve aí o serviço DNS primeiro, né? Nessa primeira camada de segurança aí. Levou até o Nginx, né? O Nginx recebeu essa requisição. O Nginx, ele pega e repassa isso para o WSGI, né? No caso é o Journeycon que eu utilizo, né? Através de alguns workers. E aí chega no meu Flask, né? Que é que está servindo minha aplicação dentro da minha VM na Google. Então tem uma série de coisas nesse caminho aí para chegar até ali a produção, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui no código, pessoal, se eu dar uma atualizada aqui, tá tudo beleza, né? Mas se eu vim aqui no código, na verdade no VS Code, tem aqui o terminal. Então, no terminal você percebe que eu estou dentro do ambiente virtual, né? Enfim, estou dentro de uma pasta específica, né? Pode dar o nome de Horus aí, Network e tal. Mas aí, ó, se eu, se a gente der aqui um sudo systemctl, deixa eu colocar aqui um status Horus AI. Ó, a gente tem aqui o status da aplicação rodando, pessoal. Vou dar uma ampliada aqui, beleza? Inclusive alguns logs aqui, ó, já. Agora, se eu, em vez de status, eu poderia parar a aplicação no servidor com stop, mas eu vou dar apenas um restart, pessoal. Vai dar um restart aqui, dá uma demorada. Agora vamos. Ó, vocês viram que deu agora um erro de QI dos dois aqui, né? Um bad gateway, né? Aí ele fala do Nginx, eu já mostro ali, né? Ou seja, o que acontece, né? Quando eu dei esse restart, caiu o servidor, derrubou o servidor, né? Então tudo aquilo que eu falei pra vocês deixou de existir. Por quê? Porque quando chegou ali, o DNS levou até o Nginx não estava preparado para receber aquela requisição, né? O Nginx aqui seria o recepcionista.
beleza? Além do Nginx, eu tenho que colocar aqui ainda, se vocês quiserem eu faço esse vídeo, colocando uma aba de segurança a mais, que seria um AF, né? Ou seja, um firewall a nível da aplicação, a nível de aplicação, beleza? Mas como já voltou aqui, pessoal, eu vou carregar novamente e vai voltar, ó. Beleza? Voltou. Subiu novamente o servidor. Então é bem interessante, né? E aí eu utilizo algumas coisas para analisar. Tem a própria VM, a gente consegue ver e ficar as coisas mais relacionadas à VM. Agora as coisas relacionadas, por exemplo, ao tráfego da VM, eu gosto de utilizar mesmo, muito mesmo, faço muito vídeo aqui, né? Eu já mostrei essa ferramenta, pessoal, Iftop. Ó, tudo vamos carregar aqui, ó, certo? Mas a gente tem que ter ferramentas que façam alarmes, né? Não pode ficar todo vídeo olhando assim no olho. Isso não faz sentido, né? Mas é bom a gente saber o que está acontecendo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo aí falando especificamente como que esses neurônios ali estão aprendendo, né? De fato, como está acontecendo esse aprendizado e como que isso gera a inteligência, né? Por trás disso, porque você consegue ter esse plano de mitigação, né? Com base em dados, né? Então é uma aplicação totalmente orientada a dados, né? Aqui eu não estou falando de hype de IA, de bolha de IA, não tem nada a ver com isso, pessoal. Isso é furada, entendeu? Mas aí é isso, existe o aprendizado de máquina, existe aprendizado profundo, isso é conceito aplicado, vocês estão vendo aí, isso é tendência. Mas a gente tem que entender qual é essas arquiteturas, como que essa infraestrutura da IA funciona, né? E o Vertex AI, pessoal, eu recomendo bastante. Vou finalizar o vídeo indicando para vocês que é mesmo, né? Entender assim a questão da IA, para produzir uma aplicação e tal. Tem até o nível gratuito, pessoal. E a Google oferece aqui também 300 de crédito, né? Pra vocês testar a ideia de vocês aí. Ó, aqui vai além do Gemini, pessoal, né? Vai além do Gemini, mas por quê? Porque é uma plataforma, né, de desenvolvimento, então, ó, unificada e totalmente gerenciada para criar e usar a IA generativa. Então você tem aí o Agent Builder, né, e o Vertex AI Studio aí, e mais de 200 modelos de fundação. Certo? Então você vê que na primeira camada aqui da minha aplicação, eu tenho ali a comunicação com o Gemini para analisar a saída do Nmap, né, dos scripts. Mas é um segundo nível mais profundo, eu tenho uma rede neural proprietária que já realiza isso, né? Inclusive ela recebe também as análises do Gemini, né? Isso traz uma acurácia maior, pessoal, do modelo. Beleza? Espero que não curtir esse vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto.